Quando uma mãe desconhecida surge no enterro do pai, grandes revelações acontecem. Laura olhava em volta, o céu cinza refletindo sua dor. O funeral de seu pai era um mar de rostos desconhecidos, murmúrios e olhares pesados. Cada expressão de pesar parecia um eco do vazio que ele deixara. Por um instante, ela se perguntava: quem eram aquelas pessoas? A tristeza estava ali, palpável, como um manto que cobria a todos, mas a presença dela, Laura, era mais intensa. O mundo à sua volta girava, mas seu coração permanecia em silêncio, distante. Quando já se preparava para se afastar, algo a fez parar. Uma mulher, com cabelos desgrenhados e olhos marejados, saiu da multidão. O murmúrio que se espalhou em meio aos presentes era como um sussurro de tempestade. Ela se aproximou lentamente, seu olhar cravado em Laura, como se buscasse algum tipo de reconexão. A frágil figura se apresentou. Eu sou sua mãe. O impacto da revelação foi como um raio, cortando direto o coração de Laura. Ela ficou paralisada. A vida que construíra diante daquele homem amado e da avó forte e protetora começou a desmoronar. Mãe? Como assim? Laura havia crescido sem a figura materna e nunca sentira falta dela. As histórias que sua avó contava eram sempre sobre um pai amoroso, uma infância acolhedora. E agora tudo parecia uma farsa. O que essa mulher queria? Por que surgira naquele instante cru? Uma tempestade de perguntas encheu sua mente e o nó na garganta se tornou mais apertado. Momentos da infância passaram por sua mente como uma fita corrida. Risadas, a luz do sol num quintal cheio de flores e a voz da avó, sempre enfatizando a importância da família. Um retrato pintado em cores vibrantes, agora borrado por sombras de incertezas. A mulher de olhos tristes era uma estranha, mas algo dentro de Laura a fazia questionar. O que mais estava oculto? A avó sempre falara com amor, mas por que nunca mencionou a mãe? A tensão aumentou quando, num canto escuro do cemitério, sua avó se aproximou. Os olhos dela reluzindo com uma preocupação feroz. Ela não é de confiança, Laura. Há verdades que podem destruir o que nossa família construiu. As palavras cortaram como uma lâmina. Agora Laura estava em um dilema angustiante. Seguir o quê? Sempre conheceu ou arriscar-se a descobrir a verdade sobre quem realmente era. Com o coração acelerado, Laura olhou novamente para a mulher. Ela estava ali, uma peça de um quebra-cabeça que nunca soube que faltava. As lágrimas escorriam pelo rosto da estranha, mas algo em seu olhar parecia sincero, desesperado. A raiva e o medo lutavam contra a curiosidade crescente. E se ela tivesse que encarar a verdade? Laura tomou uma decisão. Precisava encontrar aquela mulher. Desvendar os mistérios que cercavam sua existência. Sem um final definido, a narrativa fazia palpitar o coração do leitor. A batida do desconhecido estava próxima, e Laura ainda não sabia qual caminho escolher e que verdades poderiam mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura sentia o coração disparar, quase saltando do peito. A mulher à sua frente, que tinha se apresentado como sua mãe, parecia uma sombra de um passado que deveria ter feito parte de sua vida, mas nunca fez. O murmúrio da multidão se intensificou e ela percebeu os olhares estranhos que a cercavam. A avó, com expressão de desespero, se interpunha entre as duas. Um porto seguro em meio à tempestade. Laura, escute, nós precisamos ir, a avó exclamou, sua voz tremendo. Mas a curiosidade de Laura era mais forte. Por que essa mulher agora? O que a avó ocultou por tanto tempo? Não, eu quero saber, gritou Laura, decidida. O ar ao seu redor parecia denso, como se a pressão daquele momento fosse capaz de esmagá-la. A mulher se aproximou mais, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria te conhecer. Eu não tive escolha. Suas palavras saíam entrecortadas, como se uma força invisível a repelisse. Laura sentia um nó na garganta. Um misto de raiva e dúvida a consumia. Ela queria gritar, perguntar por que a mãe tinha desaparecido, se era realmente quem dizia ser. Mas antes que pudesse formular mais perguntas, um grito ensurdecedor interrompeu a tensão. Um homem de paletó escuro, com um olhar de desespero, se lançou na direção da nova figura, gritando: Você, o que está fazendo aqui? Pensou que poderia voltar assim sem consequências? O impacto de suas palavras reverberou no ar. Todos voltaram a olhar. A confusão se transformou em agitação. Quem é ele? Laura sussurrou, gritando para a avó, cuja expressão se tornava mais grave a cada palavra. O homem apontou para a mulher, seu rosto distorcido em raiva. Você destruiu minha vida e agora vem atrás da sua filha. A fúria em suas palavras era palpável. Laura sentiu o chão tremer sob seus pés. Destruir a vida era tudo muito confuso. A mulher a seu lado começou a chorar em desespero, mas a cada lágrima, Laura sentia que o mundo desmoronava mais. Quem eram essas pessoas? A avó desviou o olhar, incapaz de enfrentar a verdade. Você sabia, não sabia? Laura exigiu, transformando a dor em acusação. Você sabia que ela estava viva e me escondeu isso. O silêncio tornou-se ensurdecedor, como se a atmosfera estivesse carregada de uma eletricidade mortal. Antes que a avó pudesse responder, o homem continuou. Eu vou expor tudo. Ela não é quem diz ser. Você não tem ideia do que está fazendo, Laura. Ele virou-se para a multidão, o olhar cheio de raiva e desespero. Nesse momento, o céu escureceu ainda mais e um trovão ribombou. As nuvens pareciam se juntar em um ciclo de eventos naturais e emocionais, a tempestade se aproximando. Laura sentiu um medo penetrante. Você tem que ouvir a verdade. Ele olhou para a mulher. Você não é uma mãe. Você é um desastre. Laura se sentiu perdida em um mar de incertezas. Sua identidade, sua história, tudo parecia feito de mentiras. As palavras flutuavam ao seu redor, e com cada uma,
Uma nova revelação ameaçava despedaçar seu mundo. E se tudo o que pensava saber estivesse errado? Ela trocou olhares acusadores com a avó, que finalmente falou, mas suas palavras estavam envoltas em segredos. Tem coisas que é melhor não saber. Ela hesitou, a dor e a preocupação estampadas em seu rosto. Não, eu quero saber a verdade. O grito de Laura foi um pedido de socorro, um apelo pela iluminação de uma escuridão que a cercava. A multidão agora a observava, murmurando, e o capítulo de sua vida começava a se reescrever com uma tinta que nem ela conseguia decifrar. O coração palpitante clamava por respostas, mas o suspense no ar parecia prometer que nada seria como antes. O que mais estava oculto? E qual seria o próximo golpe dessa história, que mal começava a revelar suas camadas? Laura sentia o coração disparar, quase saltando do peito. As palavras do homem ressoavam em sua mente como um eco perturbador. Você destruiu minha vida, e agora vem atrás da sua filha? O murmurinho da multidão aumentou. Como? Se eles fossem os juízes de uma tragédia que ainda se desenrolava. O que está acontecendo? Laura queria gritar, mas sua voz saiu abafada. Tudo ao seu redor parecia girar. Seu olhar se alternava entre a mulher, que chorava, e o homem furioso, que a acusava. A tensão era palpável. E o que parecia ser um simples reencontro, agora se tornava uma tempestade de desconfianças e segredos. Laura, por favor. A mulher tentou se aproximar, seus olhos marejados, refletindo desespero total. Eu só queria ter a chance de te encontrar. Uma chance? Você a jogou fora há anos. O homem rangia os dentes, e as veias em sua testa pulsavam. Você abandonou sua filha. A avó de Laura, pálida como um fantasma, finalmente rompeu o silêncio. Chega. Não falem assim. Não é o momento disso. Mas suas palavras pareciam vacilar no ar pesado. Um raio cortou o céu no instante exato em que uma verdade maior parecia prestes a estourar. Laura olhou para a avó e um choque atravessou seu coração. Você sabia, não sabia? Você sabia que ela estava viva e nunca me disse nada. As lágrimas se formaram nos olhos de sua avó, mas ela nada respondeu, apenas desviou o olhar. Um silêncio sufocante tomou conta, interrompido apenas por um último sussurro do homem. Laura, essa mulher não é quem parece ser. Ela não é sua mãe de verdade. As palavras dele cortaram como uma faca. Laura sentiu o chão sumir sob os pés. Tudo o que ela pensou saber desmoronava. Uma tempestade de emoções a envolvia. Medo, desconfiança e uma curiosidade voraz. Como assim? O que isso quer dizer? Laura perguntou, a voz trêmula. Tudo isso é uma farsa. O homem gritou. Você nunca soube a verdade. Ela não é sua mãe. É a razão pela qual seu pai se foi. E por que ela está aqui agora? A multidão sussurrou e olhares de reprovação e choque se cravaram na mulher. Mas Laura estava presa em seu próprio turbilhão. Uma mulher estranha que dizia ser sua mãe. Um homem que a acusava. E sua avó, uma muralha de segredos. Era tudo muito difícil de processar. O que você está dizendo? A voz de Laura tremia, mas uma fúria crescente começou a tomar conta dela. Qual é a verdade, então? Se você não é a minha mãe, quem você é? O homem sorriu de maneira sombria e então começou a contar. Ela é um remorso, uma sombra do que deveria ser. Sua mãe biológica
foi levada embora, e você foi criada por sua avó para esconder suas origens. Você viveu em uma mentira. Ele gesticulou nervosamente. Há provas, documentos há muito guardados que podem revelar a verdadeira história dela. O coração de Laura parou por um instante. Se tudo o que ele dizia era verdade, a vida que conhecia não passava de uma ilusão. Sentiu como se o chão estivesse se afastando. A mulher à sua frente, o homem enfurecido, a avó silenciosa. Todos agora se tornavam peças de um quebra-cabeça grotesco. Você. Não pode estar falando sério. A voz de Laura soou quase como um sussurro desesperado. Você está me dizendo que minha vida é uma mentira? O homem fez um gesto dramático. E se eu disser que você é parte de algo maior, Laura? Um legado que vai além do seu pai, da sua avó. Algo que, se descoberto, pode mudar tudo. Neste momento, o céu escureceu ainda mais e outro trovão ribombou. Laura olhou ao redor e viu o rosto da mulher, agora marcado pela dor, mas também pela determinação. E no olhar de sua avó, uma mistura de amor e medo. Eu quero saber a verdade. Laura gritou, um fio de desespero em sua voz. E quero saber agora, enquanto a tempestade começava a se manifestar. Uma outra figura emergiu da multidão, trazendo uma aura de mistério e autoridade. Era um homem de terno, com uma pasta em mãos e um olhar que parecia carregar todo o fardo do mundo. Ele se aproximou e todos se calaram, esperando que suas palavras trouxessem mais revelações. O que aquele homem tinha a dizer poderia mudar tudo para sempre. Laura teve a sensação de que o ciclo de segredos estava prestes a ser quebrado de uma vez por todas. O que mais estava por vir? E o que mais ela descobriria sobre si mesma? Laura sentiu seu coração acelerar ainda mais quando o homem de terno se aproximou. Ele tinha um olhar sério e sua presença parecia mudar o clima ao redor. A multidão estava tensa, esperando o que ele diria. Eu sou João, ele começou, sua voz firme, e vim trazer um aviso, algo que pode mudar tudo o que vocês pensam que sabem. Laura olhou para o homem confusa. Mudar o quê? Sua voz saiu quase como um sussurro. O que você tem que nos dizer? João se virou para a mulher que afirmava ser sua mãe. Você não devia estar aqui, Helena. Ele disse a raiva misturada com preocupação. Eles não podem saber. O rosto da mulher palideceu, como se tivesse sido atingida por um golpe. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, e as lágrimas continuavam a cair. Eu só quero conhecer minha filha. A sua história não é como você conta. E Laura merece saber a verdade. A intensidade na voz de João era palpável. A multidão começou a murmurar. Os olhares trocados entre os presentes pareciam carregados de espanto e curiosidade. Laura sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? Laura, por favor. A avó implorou, interrompendo o clima de tensão. O rosto dela estava pálido e os olhos eram de desespero. Não a escute. Ela vai te machucar. Machucar. O que você sabe? O desejo de respostas se intensificava em Laura, tornando-se insuportável. Eu tenho o direito de saber. João começou a se mover de forma acelerada. A verdade é que Helena não é sua mãe verdadeira. Ela é só uma peça de um jogo muito maior. Laura, você
Você é filha de um dos homens mais poderosos deste país. E se eles descobrirem que você está aqui, corremos um grande risco. A base da realidade de Laura começou a tremer. O quê? Ela mal conseguiu processar as palavras. O que você está dizendo? A sua vida, seus anos com sua avó, tudo isso foi planejado para mantê-la afastada. Mas agora que ele está buscando poder, o passado pode voltar para te alcançar. João olhou ao redor, como se temesse que alguém nos estivesse ouvindo. Helena tem segredos que podem destruir vidas. Seu pai, ele, é alguém que todos temem. As reações da multidão eram imediatas. Murmúrios de assombro preencheram o ar pesado. Laura olhou para a mulher à sua frente, que agora parecia um mistério mais profundo. Mas por que você? Não me disse nada isso antes. A dor em sua voz era pura, e a raiva fervia em suas veias. Porque eu queria te proteger. Helena gritou, a ação dela deixando todos de boca aberta. Eu não tinha escolha. Eu fui forçada a me separar de você. Então tudo que você me contou foi uma mentira? A voz de Laura estourou, o som se espalhando com a força de um trovão. A raiva e a tristeza se misturavam, como um prato lotado de emoções confusas. O olhar de Helena era de desespero. Mas também havia algo mais, algo sombrio. Laura, não podemos ficar aqui. A avó se apressou. Precisamos sair. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma explosão ecoou à distância, fazendo a terra tremer sob seus pés e o ar vibrar. As pessoas gritaram, e o que era uma multidão em choque agora se transformou em pânico. Laura sentiu a adrenalina tomar conta e o medo a consumiu. O que foi isso? Ela olhou para João pálido. Acho que não temos mais tempo. Ele disse a voz tensa. Estamos sendo caçados. Precisamos ir. Agora! Laura olhou para as duas mulheres que a cercavam. Uma de autoridade, a outra de insegurança. O que significava essa nova revelação? Antes que pudesse processar tudo, uma figura emergiu da escuridão próxima. Uma sombra que parecia carregada de ameaças, com um olhar afiado e um sorriso ameaçador. O homem que interrompeu a conversa antes, agora se aproximava, e seus olhos estavam fixos em Laura. Você não deveria estar aqui, Laura, ele disse, com uma voz baixa e penetrante. O impacto de suas palavras fez o coração dela parar por um instante. Era o cúmulo de uma verdade cruel. Mais segredos, mais perigos. A tensão se instalou ombro a ombro com a iminente catástrofe. E Laura percebeu que todos ao seu redor estavam prestes a ser arrastados para algo que era muito maior do que eles. As dúvidas voltaram a assombrá-la. E se a liberdade que ela buscava se tornasse, na verdade, sua maior prisão? A tensão pairava no ar, pesada como as nuvens acima, quando o homem de terno fez sua revelação. Você não deveria estar aqui, Laura, disse ele, e parecia que o tempo havia parado. Cada batida de seu coração ecoava em seus ouvidos, acelerando com uma mistura de medo e confusão. O olhar dele estava cada vez mais intenso. O que você sabe sobre sua mãe, Laura? O que você realmente sabe? Os murmúrios da multidão aumentaram e uma inquietação geral começou a se espalhar. Laura virou-se para a mulher à sua frente, a mulher que afirmou ser sua mãe. As lágrimas que escorriam pelo rosto de Helena pareciam agora másculas. Seu desespero era quase palpável, como se ela estivesse sendo arrastada para um abismo que não poderia controlar. Eu sei que você é a razão de tudo isso, gritou a mulher, deixando seus sentimentos à flor da pele. Eu me separei de você para proteger a sua vida. Proteger?
ou esconder. O homem, de terno João, disparou. Suas palavras foram como um tapa na cara. Laura sentiu seu mundo desmoronar em uma fração de segundos. O que estava acontecendo? Ela não compreendia. Chega! A voz da avó, tão firme quanto um trovão, cortou a tensão. Suficiente. Essa discussão não é para agora. Mas a dor em seus olhos dizia o contrário. Havia segredos com os quais ela não queria lidar. A multidão estava inquieta, observando a cena como se fosse um filme de terror que se desenrolava diante de seus olhos. Laura, você não sabe o que está em jogo, João disse, tentando manter a calma. A verdade sobre sua família é muito mais sombria do que você imagina. E essa mulher não é quem você pensa que ela é. A mulher começou a hesitar, as palavras escapando de sua boca como uma maré de incertezas. Eu só queria protegê-la. Ela estava perdendo fé à medida que falava, e os olhares da multidão a julgavam impiedosamente. Laura sentiu um nó na garganta, a confusão sendo rapidamente substituída por uma raiva consumidora. Por que você está me fazendo isso? Perguntou, os olhos faiscando. Seja quem você for, eu mereço saber. E então, como se as palavras de Laura tivessem desencadeado uma sinfonia de eventos catastróficos, o céu escureceu, de repente, e um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão, mas não uma mera metáfora. O chão tremeu sob seus pés e o pânico se instalou como um tiro. As pessoas começaram a gritar, a multidão se afastando ao tumulto que se aproximava. O homem com um olhar ameaçador era agora uma sombra, desaparecendo em meio à confusão. Corre! A avó gritou, puxando Laura pela mão. Mas antes que pudessem se mover, algo aconteceu. O forte cheiro de fumaça invadiu o ar, enquanto um carro explodia em chamas, a luz do fogo iluminando os rostos aterrorizados. Laura não sabia se estava mais assustada com a explosão ou com os segredos que estavam prestes a ser revelados. Laura! O grito irrompeu como uma flecha. A mulher, Helena, olhava diretamente para ela com o desespero em seus olhos. Antes que isso acabe, você precisa saber a verdade. O que eu fiz? O que você fez? Laura gritou de volta, a voz presa entre a incredulidade e o desespero. O que exatamente você fez? E nesse momento de caos, João fez seu movimento. Ele se aproximou, sua expressão séria, como nunca. A verdade é que você não é a única que tem uma história guardada. Todos nós temos segredos, Laura. O que você descobrirá agora vai mudar tudo. E não digo isso levianamente. O olhar dele penetrava fundo em sua alma. E enquanto a fumaça e o barulho iam se intensificando, Laura sentiu que a verdade estava prestes a desmoronar sobre ela como um edifício em colapso. O que mais você não me contou? Ela questionou, seu coração acelerando a cada palavra. Ali, em meio ao caos, Laura percebeu que a vida que conhecia poderia ter sido uma enorme mentira. E ao olhar para Helena e João, ela entendeu que a verdade estava prestes a ser revelada. Uma verdade que poderia destruir tudo que amava ou finalmente dar sentido a tudo. O que estava escondido nas sombras? Qual era o verdadeiro laço que unia todos eles nesse drama? Ela precisava saber. E a tempestade se aproximava.
Laura sentiu seu coração acelerar ainda mais quando o homem de terno se aproximou. Ele tinha um olhar sério e sua presença parecia mudar o clima ao redor. A multidão estava tensa, esperando o que ele diria. Eu sou João, ele começou, sua voz firme, e vim trazer um aviso, algo que pode mudar tudo o que vocês pensam que sabem. Laura olhou para o homem confusa. Mudar o quê? Sua voz saiu quase como um sussurro. O que você tem que nos dizer? João se virou para a mulher que afirmava ser sua mãe. Você não devia estar aqui, Helena. Ele disse, a raiva misturada com preocupação. Eles não podem saber. O rosto da mulher palideceu, como se tivesse sido atingida por um golpe. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia e as lágrimas continuavam a cair. Eu só quero conhecer minha filha. A sua história não é como você conta. E Laura merece saber a verdade. A intensidade na voz de João era palpável. A multidão começou a murmurar. Os olhares trocados entre os presentes pareciam carregados de espanto e curiosidade. Laura sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? Laura, por favor, a avó implorou, interrompendo o clima de tensão. O rosto dela estava pálido e os olhos eram de desespero. Não a escute, ela vai te machucar. Machucar? O que você sabe? O desejo de resposta se intensificava em Laura, tornando-se insuportável. Eu tenho o direito de saber. João começou a se mover de forma acelerada. A verdade é que Helena não é sua mãe verdadeira. Ela é só uma peça de um jogo muito maior. Laura, você é filha de um dos homens mais poderosos deste país. E se eles descobrirem que você está aqui, corremos um grande risco. A base da realidade de Laura começou a tremer. O quê? Ela mal conseguiu processar as palavras. O que você está dizendo? A sua vida. Seus anos com sua avó. Tudo isso foi planejado para mantê-la afastada. Mas agora que ele está buscando poder, o passado pode voltar para te alcançar. João olhou ao redor, como se temesse que alguém os estivesse ouvindo. Helena tem segredos que podem destruir vidas. Seu pai, ele, é alguém que todos temem. As reações da multidão eram imediatas. Murmúrios de assombro preencheram o ar pesado. Laura olhou para a mulher à sua frente, que agora parecia um mistério mais profundo. Mas por que você não me disse nada isso antes? A dor em sua voz era pura, e a raiva fervia em suas veias. Porque eu queria te proteger, Helena gritou, a ação dela deixando todos de boca aberta. Eu não tinha escolha. Eu fui forçada a me separar de você. Então tudo que você me contou foi uma mentira? A voz de Laura estourou, o som se espalhando com a força de um trovão. A raiva e a tristeza se misturavam, como um prato lotado de emoções confusas. O olhar de Helena era de desespero, mas também havia algo mais, algo sombrio. Laura, não podemos ficar aqui. A avó se apressou. Precisamos sair. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, algo aconteceu. O céu escureceu com um trovão estrondoso, e no exato momento em que uma sombra se aproximou, um grito irrompeu na multidão. Os rostos se viraram, e tudo parecia acontecer em câmera lenta.
Um homem alto com um capuz surgiu do nada, aparecendo como uma presença maligna no meio da confusão. Helena, ele gritou, sua voz ácida cortando o ar como uma faca. Você se escondeu bem, não é? Mas os seus segredos não ficarão ocultos para sempre. Laura sentiu o corpo congelar, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o homem avançou em direção a Helena, sua mão apertando um objeto profundamente escondido. Quando ele o puxou, Laura viu a luz metálica de uma arma brilhando sob o céu cinzento. A multidão estremeceu em pânico e os gritos se multiplicaram. Não, não faça isso, gritou João, tentando interpor-se entre eles. Mas era tarde demais. O disparo ecoou, ensurdecedor. O tempo parou por um instante. Para Laura, tudo parecia estar em câmera lenta. O mundo ao seu redor se tornava um borrão. E seu coração pulava no peito, igual ao caos tumultuado, enquanto o corpo de Helena se contorcia, caindo ao chão com um impacto surdo. Não! Laura gritou, seu grito rasgando o silêncio abrupto que se seguiu. O desespero e a negação se misturaram. Por que isso estava acontecendo? O homem desaparecera na confusão, fugindo como um fantasma, e a multidão se afastava em pânico, criando um espaço vazio ao redor do corpo de Helena. A avó de Laura caiu de joelhos. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava verificar a condição de Helena. "O que você fez?" murmurou em choque. Laura estava paralisada, incapaz de processar a cena aterradora diante dela. O que está acontecendo? Laura sentia a mente girar, a adrenalina em seu sistema, o terror pulsando em suas veias. Agora, a verdade que Helena havia tentado esconder a jogara no meio de uma tragédia. Por que ele atirou? O que significa isso? A raiva e o medo agora eram aliados. Todas as perguntas que tinha estavam à beira da frustração. E se isso fosse parte de um plano maior? O que mais estava escondido nas sombras? E o que mais ela precisava saber? Ao olhar para o corpo de Helena, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. E Laura percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A tempestade não tinha apenas chegado, ela estava prestes a desabrochar, revelando verdades sombrias e consequências devastadoras. Laura estava paralisada, a cena diante dela se transformando em um pesadelo. A mulher que afirmara ser sua mãe jazia no chão, e a visão do corpo inerte fazia a realidade parecer um filme de terror. A avó, em desespero, tentava acalmar Helena, mas era como se o tempo houvesse parado. A multidão estava em pânico, e as vozes se misturavam em um coro de gritos e murmúrios. "Não, por favor, não!" Laura se agachou, suas mãos tremendo enquanto tocava o braço de Helena. Os olhos dela estavam fechados e o rosto preenchido por uma expressão de dor. "Alguém, chame uma ambulância." A urgência em sua voz ecoava, mas a multidão parecia mais interessada em fugir do que ajudar. A avó, ainda de joelhos, levantou o olhar. "Laura, precisamos ir. Isso não é seguro." Mas Laura estava presa em seu horror, incapaz de se mover. E então, o caos se intensificou. A sombra do homem que atirara agora se perdia na multidão, mas a tensão no ar se tornava palpável. Entre murmúrios de medo, Laura pôde ouvir trechos de conversas. Quem era esse homem? Por que ele fez isso?
Antes que ela pudesse pensar em responder, algo a paralisou. Um brilho no chão chamou sua atenção. Um objeto metálico reluziu entre a grama. Laura se agachou e, com as mãos trêmulas, apanhou o que parecia ser uma pequena pistola. Seu coração disparou. O que era aquilo? E por que estava ali? Laura, você não pode estar segurando isso! João gritou, se aproximando ela de forma rápida. De onde você tirou isso? Eu não sei, disse Laura, sem entender como aquela arma poderia ter chegado ali. Mas, e se ele voltar? João olhou para a direção onde o homem tinha desaparecido e seu rosto estava tenso. Precisamos sair imediatamente, mas você precisa me prometer uma coisa. Ele se virou para Laura, seu olhar forte e intenso. Você precisa manter isso em segredo. Se descobrirem que você tem isso, será um alvo ainda maior. Os olhos de Laura se arregalaram. A ideia de ser um alvo parecia um pesadelo, mas então tudo começou a se desdobrar. Por que ele queria me atingir? E o que você sabe sobre a minha verdadeira história? A avó, ainda de joelhos, soltou um gemido. Não agora, por favor. Mas fúria e dor misturavam-se na cabeça de Laura. Não. É a hora de saber, vovó. Então que João fez uma revelação perturbadora. Laura, eu não deveria fazer isso, mas você tem que saber. Ele hesitou, como se as palavras fossem veneno em sua língua. Helena não é a única pessoa na sua vida que tem segredos. Você não é quem pensa que é. Sua herança é muito mais complicada. Como assim? Laura perguntou, o coração acelerando mais ainda. O que você quer dizer com isso? Você é uma parte de um legado poderosíssimo, e muitos querem essa informação. E não tem apenas um pai no seu passado. Você tem mais. Uma linhagem que poderia mudar tudo. As palavras de João ressoaram, mas não faziam sentido. Laura lutou contra a confusão que a inundava. Legado? Que tipo de legado? E quem? É meu pai? A intensidade do momento a consumia. João respirou fundo. Se a verdade sobre você e sua família chegar ao conhecimento errôneo, você estará em perigo mortal. Ele olhou para a avó, que estava em transe, apenas observando tudo. Neste instante, um estrondo a fez olhar para cima. A figura do homem retornou, não sozinho, mas acompanhado por um grupo de pessoas, todos com olhares sombrios e ameaçadores. O coração de Laura disparou. Precisamos ir agora, gritou João, pegando Laura pelo braço. Mas antes que conseguisse se mover, um grito rasgou o ambiente. Laura, não se aproxime dele. Era Helena, mesmo em seu estado, tentando alertá-la. Eles querem a verdade, e a verdade pode destruir você. Laura estava atolada em um turbilhão de emoções, sem saber em quem confiar. O que era a verdadeira verdade? E por que Helena, agora agonizando, estava tão determinada a falar? Estava prestes a entrar em um jogo mortal muito maior do que imaginava, e o peso do que se aproximava parecia muito mais pesado do que os segredos que carregava. Com a multidão em volta, caindo em caos, e as sombras se aproximando, ela percebeu que sua vida jamais seria a mesma. Estava prestes a enfrentar uma tempestade, e dentro dela uma pergunta ecoava. A verdade seria realmente o que a libertaria ou o que a aprisionaria para sempre? Laura estava atolada em um turbilhão de emoções. Sua mente rodava com a intensidade do momento. O homem de capuz havia desaparecido, mas seu coração ainda estava acelerado. A avó parecia em choque,
incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer, enquanto Helena, agora caída no chão, deixava um rastro de desespero. Era como se o mundo tivesse desacelerado. Os gritos da multidão se misturavam aos pensamentos confusos de Laura, quando, de repente, uma nova figura surgiu no horizonte. Uma mulher, com cabelos ondulados e uma expressão severa, estava se aproximando. Laura sentiu algo estranho no ar. Um pressentimento de que essa mulher tinha um papel crucial na história. Laura, ela gritou, a voz ecoando acima do caos. É hora de você saber toda a verdade. Os olhos de Laura se arregalaram. Quem é você? O que você quer comigo? Gritou, a frustração e o medo transparecendo em cada palavra. Fui enviada para te proteger. Seu passado é mais intricado do que você imagina. A mulher atravessou a multidão e seu olhar penetrante buscava o de Laura. Não havia tempo a perder. Proteger? De quem? Laura questionou, mas a mulher já estava se agachando, ao lado de Helena, que ainda estava no chão, sem capacidade de resposta. Então, de repente, Helena começou a se mover. Laura sentiu seu coração disparar quando a mulher abriu os olhos, agora cheios de determinação. Você não pode. Ela começou, se esforçando para se levantar. Não pode deixar que ela te engane. O caos que reverberava em sua volta parecia um ruído distante, pois Laura estava completamente focada na transformação que estava acontecendo diante dela. A mulher nova olhou para Helena. Você não deveria ter voltado. Os riscos são altos. Basta, eu sou sua mãe, Helena gritou. Mas agora a verdade parecia flutuar no ar. O que poderia ser mais verdadeiro do que isso? As palavras de Helena eram um golpe e um bálsamo ao mesmo tempo. Não pode ser, murmura Laura, a cabeça girando. Eu pensei que você... Ela olhou para a mulher desconhecida, confusa e perdida. Cale-se. Você não tem ideia do que está falando. A mulher respondeu, o rosto tenso. Helena não é a única que tem segredos. E você vai entender isso da maneira mais difícil. A força das palavras provocou um silêncio momentâneo. Helena, ainda caída, olhou para Laura com intensidade. Você tem que acreditar em mim. Não tudo o que te disseram. Não é assim que as coisas são. As sombras da multidão se aproximaram e uma nova adrenalina cortou o espaço entre elas. João, que estava observando tudo à distância, se aproximou rapidamente. Eles vêm, ele gritou, a urgência em sua voz, elevando ainda mais a tensão. Num movimento abrupto, a mulher que havia aparecido como um socorro conseguiu apanhar a mão de Laura e puxá-la para o lado. Você precisa ir agora. Mas antes que pudesse reagir, um barulho ensurdecedor a fez parar. João, diante de tudo isso, era consumido pela escuridão que começava a se formar. Você não vai levar a Laura, ele gritou, e em um ato desesperado, ele se colocou à frente dela, como um escudo. Laura sentiu o peito apertar. Por que você está fazendo isso? Ela olhou para ele, esperando respostas. Seus olhos refletiam uma mistura de medo e amor, mas foram suas palavras que viraram tudo de cabeça para baixo. Por quê? Porque você não é apenas filha de Helena. Você é parte de uma linhagem de poder e o homem que atirou não só quer você. Ele é seu pai também.
As palavras dele eram como um soco no estômago. Laura sentiu tudo desmoronar ao seu redor. O que mais estava escondido sob camadas de segredo? O que isso significava para ela? Agora, a confusão era total. A mulher ao seu lado olhou com uma expressão de dor. Não, isso não pode ser. Isso não pode ser verdade. Ela se virou para João. Você mentiu para ela, não foi? Não, eu jamais quis que ela soubesse assim. João balbuciou, sua expressão se transformando em um desespero visível. A multidão sussurrava, olhares inquietos trocados, e Laura sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Tudo o que pensava saber estava agora em questão. O caos, a confusão, todos os segredos a cercavam. Laura, a avó implorou. Vamos, temos que sair daqui. Mas ela sabia. Ela sabia que não poderia fugir sem respostas. Esperem, eu quero saber a verdade agora. O grito dela cortou o ar, uma demanda desesperada contra a tempestade que se aproximava, revelando que suas raízes eram mais profundas e tortuosas do que qualquer um poderia imaginar. E assim, um novo mistério surgiu diante dela. O que mais estava aguardando para ser descoberto? Laura estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas o que a verdade realmente significava em uma vida repleta de mentiras. Laura estava atolada em um turbilhão de emoções. Sua mente rodava com a intensidade do momento. O homem de capuz havia desaparecido, mas seu coração ainda estava acelerado. A avó parecia em choque, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer, enquanto Helena, agora caída no chão, deixava um rastro de desespero. Era como se o mundo tivesse desacelerado. Os gritos da multidão se misturavam aos pensamentos confusos de Laura, quando de repente uma nova figura surgiu no horizonte. Uma mulher, com cabelos ondulados e uma expressão severa, estava se aproximando. Laura sentiu algo estranho no ar, um pressentimento de que essa mulher tinha um papel crucial na história. Laura, ela gritou, a voz ecoando acima do caos. É hora de você saber toda a verdade. Os olhos de Laura se arregalaram. Quem é você? O que você quer comigo? Gritou, a frustração e o medo transparecendo em cada palavra. Fui enviada para te proteger. Seu passado é mais intricado do que você imagina. A mulher atravessou a multidão e seu olhar penetrante buscava o de Laura. Não havia tempo a perder. Proteger? De quem? Laura questionou, mas a mulher já estava se agachando ao lado de Helena, que ainda estava no chão, sem capacidade de resposta. Então, de repente, Helena começou a se mover. Laura sentiu seu coração disparar quando a mulher abriu os olhos, agora cheios de determinação. Você não pode... Ela começou, se esforçando para se levantar. Não pode deixar que ela te engane. O caos que reverberava em sua volta parecia um ruído distante, pois Laura estava completamente focada na transformação que estava acontecendo diante dela. A mulher nova olhou para Helena. Você não deveria ter voltado. Os riscos são altos. Basta. Eu sou sua mãe. Helena gritou, mas agora a verdade parecia flutuar no ar. O que poderia ser mais verdadeiro do que isso? As palavras de Helena eram um golpe e um bálsamo ao mesmo tempo.
Não pode ser, murmura Laura, a cabeça girando. Eu pensei que você... Ela olhou para a mulher desconhecida, confusa e perdida. Cale-se, você não tem ideia do que está falando. A mulher respondeu, o rosto tenso. Helena não é a única que tem segredos. E você vai entender isso da maneira mais difícil. A força das palavras provocou um silêncio momentâneo. Helena, ainda caída, olhou para Laura com intensidade. Você tem que acreditar em mim. Não tudo o que te disseram. Não é assim que as coisas são. As sombras da multidão se aproximaram e uma nova adrenalina cortou o espaço entre elas. João, que estava observando tudo à distância, se aproximou rapidamente. Eles vêm! Ele gritou, a urgência em sua voz elevando ainda mais a tensão. Num movimento abrupto, a mulher que havia aparecido como um socorro conseguiu apanhar a mão de Laura e puxá-la para o lado. Você precisa ir agora. Mas antes que pudesse reagir, um barulho ensurdecedor a fez. Olhar para cima. A figura do homem retornou, não sozinho, mas acompanhado por um grupo de pessoas, todos com olhares sombrios e ameaçadores. O coração de Laura disparou. Precisamos ir agora, gritou João, pegando Laura pelo braço. Mas antes que conseguisse se mover, um grito rasgou o ambiente. Laura, não se aproxime dele. Era Helena, mesmo em seu estado, tentando alertá-la. Eles querem a verdade, e a verdade pode destruir você. Laura estava atolada em um turbilhão de emoções, sem saber em quem confiar. O que era a verdadeira verdade? E por que Helena, agora agonizando, estava tão determinada a falar? Então, o inesperado aconteceu. No meio da agitação, um homem de terno surgiu em meio ao caos. Seu rosto era familiar, mas o olhar era gelado. Laura, disse ele, estou aqui para finalmente dizer a verdade. Você não é filha de Helena. Uma onda de choque atravessou Laura. Como assim? O que você quer dizer? O mundo parecia girar. Cada palavra dele era um golpe abaixo da cintura. Seu pai estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. E você é apenas uma peça nessa engrenagem, ele continuou, e havia um ar de triunfo em sua voz. Helena, respirando com dificuldade, tentou intervir. Não escute, Laura. Ele está mentindo. Mas o homem ignorou. Você realmente acha que isso tudo foi um acidente? Que seu pai se foi sem razão? Ele foi assassinado por causa da verdade. E você está no meio disso tudo. A reação foi instantânea. Um murmúrio se espalhou pela multidão e todo o ar parecia ter sido retirado do ambiente. As pessoas estavam em estado de choque, olhando para Laura como se ela fosse um milagre e uma maldição ao mesmo tempo. Laura ficou paralisada. As palavras não faziam sentido, mas ao mesmo tempo eram irresistíveis. Seu coração pulava em sua caixa torácica. O que você quer dizer com uma peça? E quem é meu pai? Então, ele estava no mundo do crime, Laura. E você herdou a incerteza e os perigos que vêm com isso. O homem olhou nos olhos dela, e Laura sentiu que cada palavra rasgava o véu de sua realidade. Antes que pudesse processar isso, a mulher que se apresentara como a salvadora pegou Laura pelo braço, forçando-a a olhar. Se não sairmos agora, tudo acabará em desgraça. Com a crise iminente e a revelação desestabilizadora sobre sua linhagem, Laura percebeu que estava prestes a ser engolida por um mundo de intrigas, e a única coisa que sabia com certeza era que nunca mais poderia confiar em ninguém. E quem sabe quais outros segredos ainda estavam à espreita,
esperando para serem revelados, uma tempestade se aproximava, e Laura se perguntava: a verdade seria seu salvamento ou sua ruína? Laura sentiu sua cabeça girar enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O homem de terno tinha acabado de lançar uma bomba em sua vida. Ela era parte de algo muito maior, algo que envolvia crime e poder. O destino estava em jogo e agora todos os olhos estavam voltados para ela. Você precisa entender, Laura. João insistiu, sua voz cortando o barulho da multidão. Temos que agir rápido, antes que venham atrás de você. O desespero em seu olhar atravessava a sala como um golpe certeiro. Mas como poderia agir? Como poderia confiar? Laura, a avó gritou, puxando-a pelo braço. Nós precisamos sair. Não é seguro aqui. O rosto dela estava pálido e o medo apertava o peito de Laura, mas havia um fogo crescente dentro dela. A necessidade de saber a verdade a empurrava para frente. Não, Laura exclamou, dirigindo-se à avó. Eu não vou simplesmente fugir mais uma vez. Eu preciso entender o que está acontecendo. Ela virou-se para Helena, que agora estava em pé, se apoiando em um túmulo para não cair. Você é parte de uma guerra, Laura, Helena gritou, sua voz ressoando em meio ao caos. Você precisa saber antes que seja tarde demais para todos nós. A adrenalina pulsava em seu corpo. As emoções ferveram. E o que você fez? Laura perguntou, a dor de mais uma traição lhe cortando o coração. O que mais você escondeu de mim? Eu só queria te manter a salvo, Helena soluçou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas a verdade se aproxima e não podemos mais nos esconder. A escolha é sua, Laura. Você pode descobrir a verdade ou ignorá-la, mas saiba que suas decisões terão consequências sérias. A multidão ao redor começou a murmurar, a tensão subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. E Laura percebeu que a única coisa que ela queria, a verdade, poderia ser uma maldição. Como poderia voltar atrás agora? Eu não tenho medo, Laura declarou, embora sentisse um frio na espinha. Se isso é o que sou, então estou pronta para enfrentar. João pareceu satisfeito com a resposta. Então vamos. Não temos tempo a perder. Ele se virou, pronto para levar Laura para fora, mas a avó segurou seu braço novamente, a expressão intensa. Prometa-me que vai ter cuidado. Não importa o que você descubra. Eu estarei sempre aqui para você, disse a avó, a voz falhando. E naquele momento, Laura entendeu. A conexão entre elas era mais forte do que qualquer segredo. Eu prometo, ela disse, reconfortante. Uma lágrima escorreu pelo rosto da avó. Vamos, João exclamou, puxando Laura para fora da multidão na sua frente. A urgência pulsando em cada passo. O caminho parecia uma corrida contra o tempo e a adrenalina disparou. Enquanto corriam, Laura olhou para trás, para Helena, que desaparecia no caos. O silêncio em sua expressão contava histórias de dor e sacrifício. O que mais ela poderia ter feito? O que mais havia na verdade? Laura endireitou-se, determinada, pronta para enfrentar o que estava por vir. Podia sentir que a tempestade estava apenas começando, mas a determinação que queimava dentro dela superava o medo da verdade. Era hora de retomar seu destino. Quando chegaram a um lugar seguro, a tudo o que poderiam ouvir era o ritmo acelerado de seus corações. Laura respirou fundo. A expectativa dominava. E mesmo sem saber o que aguardava, havia uma chama de esperança. A verdade estava prestes a ser revelada. E finalmente, Laura estava pronta para aceitá-la. Porque mesmo em meio à escuridão,
a luz sempre estaria ao seu alcance. E você, está pronto para a próxima jornada emocionante? Não se esqueça de se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.